vocês estão? Eu tô aqui mais uma vez para falar de um tema muito amorzinho, bem infectóloga, antibióticos, tá? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Elisa, eu sou residente de infectologia e nas horas vagas, quando eu não tô aqui fazendo vídeo para vocês sobre antibiótico ou não, eu tô lá no Instagram, tá? Vou deixar aqui o arroba @sites, onde juntamente com minha amiga Mariana, que é residente de psiquiatria, nós conversamos com vocês, compartilhamos reflexões sobre uma vida mais slow, mais consciente, mais humanizada, tanto dentro da medicina quanto fora, tá certo? Bom, para quem já acompanha aqui o nosso canal, sabe que por aqui nós temos a série Antibiótico Agora Vai. Sim, a proposta dessa série é mostrar para vocês que antibiótico é legal, antibiótico pode ser fácil e aprender antibiótico é fundamental para a prática clínica. Eu já fiz alguns vídeos de alguns antibióticos e dei uma pausa, tá? Nessa sequência eu falei sobre beta-lactâmicos, falei sobre glicopeptídeos, polimixinas, daptomicina, quinolonas, macrolidas, aminoglicosídeos e irei continuar. Inclusive o próximo vai ser tetraciclinas. Mas eu dei uma ruptura para trazer um assunto para vocês que também é muito importante, que também tem a ver com a série antibiótico Agora Vai, e que é muito mais prático, que é a questão das beta-lactamases e a aplicação, interpretação em antibiogramas, tá certo? Então fica aqui comigo até o final, porque vai valer muito a pena esse vídeo. No momento que eu estou gravando esse vídeo, nós estamos vivendo a pandemia, né, da Covid-19, causada pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2. Aqui nesse momento, a gente está tendo a percepção de algo, né, que o micro-organismo invisível ao olho pode causar uma doença de alcance mundial e que nós não temos uma cura efetiva. Tem sido feito estudo com vários medicamentos, mas ainda não bateu o martelo, é esse remédio. E aí, por que eu estou trazendo isso à tona? Porque esse tema que eu estou trazendo aqui para vocês é importante também por isso. Porque se a gente não utiliza os nossos antibióticos de forma racional, de forma consciente e de forma certa, a gente pode fazer com que esses micro-organismos, no caso bactérias, elas fiquem super resistentes. E para vocês terem noção, a facilidade de uma bactéria se tornar resistente é muito mais rápida do que a formação de novos antibióticos. Então, como já vem acontecendo, possível ter bactérias que não têm um tratamento eficaz. E a gente sabe a angústia que isso é, né, pensando na Covid-19. Então, eu gostaria de relembrar para vocês a importância desse vídeo, que é justamente essa. A gente precisa estar estudando antibiótico, estar entendendo, aplicando bem, para poder oferecer o melhor ao nosso paciente e também ao nosso mundo. Por quê? Se a gente usa certinho, a gente evita que as bactérias fiquem super resistentes. Tá certo? Então, não é mimimi de infecta, não. É papo sério, é papo importante e que você, a partir de agora, vai reproduzir por aí, beleza? Então, vamos juntos. Bom, galera, antes de nós irmos para o assunto realmente do vídeo, que são as beta-lactamases, eu queria retornar com vocês só para dar uma refrescada na memória de alguns pontos importantes para a gente chegar até as beta-lactamases, tá? Então, esse aqui é um esquema fundamental que eu fiz com as principais classes de antibióticos para a gente poder revisar. Então, os antibióticos, eles são divididos em dois grandes grupos, os não beta-lactâmicos e os beta-lactâmicos. Os beta-lactâmicos são aqueles que vão ter na sua constituição um anel beta-lactâmico e a principal função deles é inibir a síntese da parede celular bacteriana, tá certo? Esses beta-lactâmicos, eles são divididos nas penicilinas, que a gente já conhece, né? Benzipenicilinas, aminopenicilinas, enfim. E existe também a ação de penicilina juntos com inibidores de beta-lactamase, como amoxicilina, clavulonato, que o nome comercial é clavulin, ou então piperaciclina mais tazobactam, o nome comercial é o tazocin, e por aí vai. Temos também as cefins, que se destaca aqui as cefalosporinas, tá? As cefalosporinas nós temos até a 4ª geração, porém hoje nós já sabemos que são 5, tá certo? Temos a 1ª geração, lembra lá de cefalexina, 2ª geração, cefuroxima, eu tô só dando uns exemplos, são mais, tá, gente?
Terceira geração, nós temos ceftazidima, ceftriaxona, lembrando que ceftazidima tem cobertura contra a pseudomonas, ceftriaxona não. Quarta geração, cefepime. E a quinta geração, nós temos um exemplo aqui, o ceftalozane. Eu trouxe esses dois nomezinhos porque na hora que a gente for para uma parte mais prática dos antibiogramas, eles vão ser importantes. Então lembra aí, o Torgena, que é o nome comercial, é a ceftazidima, aquela cefa de terceira, associada com um novo inibidor de beta-lactamase, que é o avibactam, tá? Ele é novo. E o Zerbaxa é o nome comercial para o ceftalozane, que é uma cefa de quinta geração, com tazobactam. E a cefa de quinta geração, ela tem um diferencial muito importante, porque ela é o único beta-lactâmico que vai agir contra Staphylococcus MRSA, tá certo? Temos os penems, né, que destacam os carbapenêmicos, meropenem, penem, ertapenem, o monobactâmico, que é o Aztreonam. Nós temos um vídeo aqui no canal com todos os beta-lactâmicos, inclusive dando casos clínicos como aplicação, tá certo? Eu disponibilizo também esses resumos, então vai lá, confere esse vídeo, tá certo? E os não beta-lactâmicos são aqueles em que não vai ter na sua composição o beta-lactâmico e vai ter outras ações. Eles vão inibir a síntese da síntese proteica, vai inibir a origem do DNA, a replicação do DNA bacteriano e por aí vai. Aminoglucosídeos, quinolonas, glicopeptídeos, já falamos aqui também de macrolídeos, tetraciclinas vai ser o próximo vídeo, então nós temos no canal. Bom, assim como nós criamos os antibióticos ou então aproveitamos a matéria-prima que a natureza nos dá para poder agir sobre essas bactérias, as bactérias também fizeram parte delas, elas também querem sobreviver. Então, há os que a gente chama de mecanismos de resistência, tá certo? E existem vários mecanismos de resistência. As bactérias, elas podem fazer com que haja bomba de efluxo e aí joga o antibiótico para fora da célula, pode ter uma deformação do sítio-alvo, então, por exemplo, as penicilinas, né, que se ligam às proteínas ligadoras de penicilina, pode ter uma deformação daquele sítio. Nós temos também a própria mudança da composição da membrana celular, fechando as purinas e por aí vai. E as beta-lactamases, que são enzimas que vão degradar os beta-lactâmicos, é um mecanismo de resistência das bactérias para destruir esses antibióticos. E é isso que a gente vai conversar aqui. Lembrando que o nosso enfoque aqui vai ser bacilos gram-negativos que produzem beta-lactamase. Tá certo? Vocês vão achar assim, meu Deus, o que é que ela tá falando no início? Eu espero estar sendo o mais claro possível. E na hora da parte em que a gente for entender o antibiograma, eu quero que fique mais claro ainda para vocês. Tá certo? Nós estamos aqui para aprender. Eu realmente estudei, estou querendo algo melhor. Porque eu fiz uma busca e não é fácil achar vídeos que expliquem, né, beta-lactamase, antibiogramas, antibióticos de formas didáticas. Então eu venho há um tempo tentando passar o mais didático possível aqui dos meus conhecimentos. Eu espero que de alguma forma esteja ajudando e que esse vídeo também te ajude, tá bom? Então vamos junto. Bom, galera, então vamos começar de fato o nosso vídeo, tá certo? Vamos fazer juntos um mapa mental sobre as beta-lactamases, tá ok? Já tô aqui com as minhas canetinhas, você pausa aí o vídeo, pega as suas e bora começar. Bom, né? Como eu já mencionei para vocês, as beta-lactamases são mecanismos de resistência que as bactérias criaram, ou seja, enzimas que vão ter como principal função degradar os beta-lactâmicos e fazer com que o antibiótico não haja e garantindo a proliferação das bactérias. Tá certo? Bom, para vocês terem noção, as beta-lactamases, elas têm uns nomes inusitados, tá? A gente vai ver aqui as ICBL, que são as beta-lactamases de espectro estendido, AMP-C, e também vamos ver as carbapenemases, tá?
Quando em um artigo alguém quer identificar uma beta-lactamase, ela é identificada da seguinte forma: BLA, é real, é BLA, porque essas 3 letrinhas identificam um gene, né, da beta-lactamase, e do ladinho é colocado o nome da beta-lactamase. Então, por exemplo, BLA-NDN, quer dizer New Delhi metal-beta-lactamase. A New Delhi metal-beta-lactamase é um tipo de carbapenemase e o nome é New Delhi porque foi descoberta na New Delhi. Vocês vão ver que tem algumas que tem, assim, a TEM foi uma homenagem à paciente grega. A primeira paciente que foi descoberta essa beta-lactamase era Temoneira. Eu vou deixar aqui o nome dela, então colocar como homenagem. Tem outras também que é pelo efeito de ação, onde atua, então a oxa, né, coloca aqui o oxa, é porque vai ter uma ação direcionada por oxacilinas, enfim. Então é bem interessante, mas é só para vocês terem uma noção que eu não vou estar aqui discriminando, exceto algumas pontuais, mas eu não estarei discriminando, mas é só mesmo para vocês terem noção de como são identificadas essas beta-lactamases. No âmbito do estudo, vocês vão ver que tem muito mais, na verdade são milhares, são muitas beta-lactamases que nós já temos, tá? Bom, para começar o nosso bate-papo, gente, eu vou trazer aqui para vocês a classificação das beta-lactamases, certo? Uma das primeiras classificações das beta-lactamases é a classificação de Embla, tá? Vou botar aqui para vocês. Essa classificação, ela classifica as beta-lactamases em 4 grupos: A, B, C e D, tá bom? Tá? A classificação de Embla, ela vai classificar as beta-lactamases conforme a variação molecular. Com o tempo, outras classificações surgiram, uma outra de destaque é a de Bush e Jacob, porque ela vai acabar classificando pela funcionalidade das beta-lactamases. E hoje, nos estudos, quando a gente vê uma relação, né? Consegue relacionar a escala de Bush e Jacob, que é funcional, com a de Ambler, que é molecular. Eu vou trazer a de Ambler aqui porque ela é menor, digamos assim, tá? Mas enquanto a de Ambler são letras A, B, C e D, a de Jacob, de Bush e Jacob, são números. Então tem um A, um B, 2 e tal, enfim, tá? Mas é só mesmo para vocês terem uma noção. Uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: a C e a D, a gente classifica elas como serino beta-lactamases, ou seja, elas têm na composição o aminoácido serina, tá certo? Então elas são diferentes. Já a B, na classificação de B, né, de ambos é o grupo B, eles vão ser metalo-beta-lactamases, ou seja, eles precisam de um metal para atuar como cofator. Na grande maioria das vezes esse metal é o zinco, tá certo? Então, enquanto A, C e D são serino beta-lactamases, B é metalo-beta-lactamases, tá? Bom, aí você pode me perguntar, ok, e quem é que faz parte? Peraí que eu tô aqui procurando uma caneta, gente, olha só, o nível da pessoa, mas voltando. Quem é que faz parte desses grupos, tá? Bom, aqui no grupo A de Embla, nós vamos ter as SBL, tá certo? Que são as beta-lactamases de espectro estendido. À medida que eu for detalhando para vocês, eu vou falar quais são os tipos de antibióticos que elas degradam, quais são as bactérias que produzem, como tratar, tá ok? SBL. E nós vamos ter também aqui algumas carbapenemases. No grupo A, a gente classifica como serino carbapenemase. Aqui
Aqui de serino, quem chama a atenção é a KPC, certo? Bom, no grupo B, nós vamos ter o que nós chamamos de metalo-beta-lactamase. Essa metalo-beta-lactamase, como a gente viu, né, na composição, precisa do metal para ser o cofator, e elas vão ser um tipo de carbapenemase, certo? No grupo C, vão estar as beta-lactamases AMP-C, certo? Que é o gene que codifica essas enzimas. E no grupo D, nós vamos ter as beta-lactamases OXA, que vai ser tanto SBL quanto carbapenemase. A gente vai ver que OXA, quando é SBL, ela vai ter mais facilidade de degradar oxacilinas. Quando for carbapenemase, ela vai ter mais facilidade de degradar penicilina, tá certo? Então, acaba que é como se o D estivesse dentro do grupo A, mas como é mais específico, botaram em outra classificação, tá certo? Bom, eu vou deixar aqui para vocês sobre SBL, carbapenemases e AMP-C, tá bom? E aí vocês vão entendendo. Vamos então começar falando sobre as beta-lactamases AMP-C. Lembra só, uma coisa muito importante. Quais são os antibióticos beta-lactâmicos? Aquele que eu mostrei para vocês no início do vídeo, que as beta-lactamases AMP-C vão degradar. Olha, elas vão degradar as penicilinas, tá? Então aqui, ó, esse símbolo para dizer que não atua. Penicilinas, cefamicinas também, certo? Que é aquele grupo que era da cefalosporina de segunda e que acabou se tornando a nova classe, digamos assim. Cefamicinas, acefalosporinas. Agora olha só, as cefas, elas vão degradar a primeira, segunda e podem degradar a terceira. A degradação da cefa de terceira vai ocorrer quando tiver uma hiperprodução de AMP-C. Quando a gente for para a parte em que eu vou dar alguns exemplos de antibiograma, eu vou explicar essa parte melhor para vocês, tá certo? Cefas. Você vai me perguntar, e quais são as bactérias que vão produzir essas beta-lactamases AMP-C? Bom, tem um grupo que é famosinho, inclusive vocês já podem ter ouvido falar, que é o grupo que a gente chama de grupo CESP. Grupo CESP. Você deve estar se perguntando, poxa, eu nunca ouvi falar. Não tem problema. Estou aqui para falar para vocês, tá? O grupo CESP, né, na verdade, essa sigla é um mnemônico, tá? Para a gente lembrar quais são as bactérias que vão produzir AMP-C. C de Citrobacter spp, E de Enterobacter spp, S de Serratia spp, P, a gente vai lembrar de dois, Providência e Proteus, tá certo? Temos também outras bactérias que produzem AMP-C, Morganella, e olha só, Pseudomonas. Bom, essas são as bactérias que vão produzir AMP-C. E aí você vai me perguntar, tá, se eu isolar uma bactéria que produz a beta-lactamase AMP-C, o que é que eu vou tratar? Olha, gente, de opção terapêutica para AMP-C, nós temos a cefa de quarta, ou seja, o cefepime, tá certo? E elas não degradam os carbapenêmicos, então é uma opção. Quando a gente lê a literatura mais recente, eu estava até lendo
vou deixar aqui no link para vocês, da Sociedade de Microbiologia da Espanha de 2018, eles colocam os carbaprenêmicos como prioritários no tratamento da psi. Mas também reforçar algo que é muito importante. Infecções em que você não tem uma carga bacteriana muito alta, ou seja, como uma sepse ou choque séptico, é interessante tratar com o cefepime. Por quê? O cefepime, ele tem uma resposta e também, gente, para a gente estar poupando os carbaprenêmicos, porque como nós vamos ver, nós já temos as carbaprenemases. Então, se a gente ficar abusando dos carbaprenêmicos em infecções que poderiam ser usados o cefepime, por exemplo, a gente vai acabar fazendo com que surjam mais carbaprenemases. Bom, uma coisa importante que eu queria conversar aqui com vocês é o seguinte. Eu falei, né, que a psi, ela inibe cefalosporinas de primeira, segunda e falei. E quando tem hiperprodução de psi, inibe a cefa de terceira. Bom, gente, o que a gente tem noção? Quando sai um antibiograma, a gente vai ver aqui no exemplo, mas eu quero estar trazendo isso para vocês e depois reforçando no exemplo. Então, vamos dizer que uma Citrobacter isolou e era ampicê e tal, e aí no antibiograma, ou seja, em vitro, em laboratório, se mostrou ceftriaxone sensível. Você não tinha assistido essa aula? Bom, vou usar ceftriaxone. Gente, tem que ter muita cautela nesses casos, porque se mostrou que quando bactérias com beta-lactamase e ampicê, elas estão sob ação de cefalosporinas, inibidor de beta-lactamase, imipenem, pode acontecer uma hiperprodução de ampicê, ou seja, ao invés de matar a bactéria, você pode proliferar e aí não ter ação. Então, começou a ceftriaxone, então 2, 3 dias depois o paciente só está piorando. Por isso, porque in vitro, ou seja, no laboratório, pode ser sensível, mas em vivo, no ser humano, ao invés de você estar ajudando, você vai estar piorando. Então, assim, a literatura ela é muito clara de que isolou ampicê, você vai logo para a cefa de quarta geração, o cefepime, tá? Porém, na prática, existem alguns infectologistas que começam, por exemplo, nós viu que cefa de terceira é sensível em vitro. Começa, e aí se 1 ou 2 dias o paciente não está tendo uma melhora clínica, suspende. E aí vai para o cefepime. Então, assim, eu estou mostrando para vocês o que é da literatura e o que eu vejo na prática, tá? Mas a literatura é cada vez mais categórica em já direto para a cefa de quarta geração. Ok? Guardem isso porque isso é muito importante. Tá, galera? Continuando o nosso papo, outras beta-lactamases que eu queria destacar aqui são o que a gente chama de ISBL. ISBL, as beta-lactamases ISBL, nada mais é do que beta-lactamases de espectro estendido, tá bom? Para vocês saberem, elas vão degradar penicilinas, certo? Cefalosporinas, e aqui vai ser de primeira, segunda, terceira e quarta geração, certo? E vai degradar também os monobactâmicos, né? O Astreonum, certo? Vai ter, ela não vai conseguir degradar as cefamicinas e nem os carbapenêmicos, tá certo? Bom, diante disso, quando a gente isola uma bactéria ISBL, nós podemos tratar com carbapenêmicos, tá? Carbapenêmicos, e podemos também, tem outras opções terapêuticas, mas é um exemplo, né? Dentro dos beta-lactâmicos são beta-lactâmicos com inibidor de beta-lactamase, um carnocinho, um clavulin. Por quê? O que acontece? É o mesmo pensamento. Se for uma infecção com a carga bacteriana não tão alta,
o paciente está estável e tal, você pode utilizar o beta-lactamida como inibidor de beta-lactamase ao invés dos carbapenêmicos, apesar dos carbapenêmicos que serem, né, digamos assim, o melhor padrão ouro, mas para a gente não estar utilizando, né, super utilizando os carbapenêmicos. Existem outras possibilidades terapêuticas, como aminoglucosídeos, mas que precisa ser ponderado por conta da toxicidade, enfim, então avaliando o antibiograma, mas para a gente ter uma noção, tá? Esse biel vão ser produzidos por bacilos gram-negativos, então nós temos E. coli, Klebsiella, tá? Eu não discriminei como na AMP-C porque não tem assim um grupo específico. Uma vez com o antibiograma vendo fluxossibilidade e de resistência, a gente vai conseguir identificar que se trata de uma SBL, certo? Bom, e temos também, e só uma coisa importante que enquanto esse SBL é inibida por beta-lactâmico com inibidor de beta-lactamase, AMP-C não é, então por isso que não entra como uma opção terapêutica aqui para AMP-C, porque ela não é inibida por inibidor de beta-lactamase. Bom, uma outra beta-lactamase que nós temos são as carbapenemases, que essas surgiram porque, à medida que foram surgindo nas outras beta-lactamases, o uso dos carbapenêmicos foram se acentuando, muita gente usando errado, e aí, óbvio, elas vão se defender. Então surgiram aí as carbapenemases. Bom, galera, dentro das carbapenemases, nós temos, digamos assim, uma subdivisão, tá? Nós temos as serino-carbapenemase. Um exemplo clássico da serina carbapenemase é a KPC, tá certo? Ou seja, ela tem na sua constituição o aminoácido serina. E nós temos também a metalo-beta-lactamase, né? Que é carbapenemase aqui, metalo-beta-carbapenemase, que é a mesma coisa, vai precisar de um metal, muitas vezes um zinco, para ser utilizado como cofator, tá certo? Bom, exemplo de metalo-beta-lactamase, como eu já falei para vocês, é mildelio, né? Aí, que foi descoberto no mildelio. Bom, uma coisa interessante, só pontuar aqui, tá? KPC, né? Que às vezes a gente ouve nos noticiários assim, superbactéria. E aí muitas vezes referindo a KPC. Quando o pessoal fala superbactéria, gente, é realmente mostrando a dificuldade que nós temos tendo de estar achando terapias para combate dessas bactérias, tá? Hoje existem algumas opções, mas a nível até mesmo de sistema público, pode acontecer de não ter, eu vou exemplificar para vocês aqui. Mas enfim, não é para dizer que essa bactéria é grande, não, super, no sentido de super resistência. E quando a KPC ela foi descoberta numa Klebsiella, então o K foi por conta disso. Só que com o passar do tempo se percebeu que podem ter carbapenemases, tipo, né, a que foi descoberta na Klebsiella e outras bactérias. Então, hoje, quando nós falamos de KPC, não é só serino-carbapenemases em Klebsiella, mas também em outras bactérias. Tá certo? Bom, eu tô falando isso porque essa divisão das carbapenemases vai ter uma diferença. A serino-carbapenemase, ela vai ter resistência a todos, gente, todos. Então, assim, ela é super por isso, porque ela tem resistência a todos os beta-lactâmicos, tá? Já a metalo vai ter uma diferença, porque ele vai inibir todos os beta-lactâmicos com uma exceção.
exceto o monobactam, o astrel não, tá bom? Então, o único que a metal não vai destruir, né, é o monobactam. Já a serina, todos. Bom, e aí você pode me perguntar, em quesito carbapenemase, quais são as opções terapêuticas que nós temos hoje? Bom, repito, lembra que eu falei com vocês, né, do Tolgena, que é ceftazidima, avibactam, e do Zerbaxa, que é ceftalozane, tazobactam. Gente, é um trava-língua, né? Ceftalozane, tazobactam. Pois então, o avibactam, que é um novo inibidor de beta-lactamase, ele tem afinidade pela serina. Então, ele pode ser uma opção terapêutica para carbapenemases, né, serina como a cabeceira. Ele pode ser uma opção. Só que você pode estar trabalhando no sistema úrico que não vai ter, né, esse antibiótico, porque é um muito novo, né, tem um valor. Então, pode ser que aí, em algumas situações, a depender, você possa precisar fazer algumas associações. Hoje, muitas vezes pode acontecer de você fazer uso de mero, dose dobrada. Então, ao invés de usar 1 grama de 8,8, usar 2 gramas de 8,8 e associar a outra droga. Pode ser a colimixina, pode ser o aminoglicosídeo, enfim, vai depender, tá certo? Como o avibactam, né, que faz parte da composição do Tolgena, ele se liga à serina e a metalocarbapenemase não tem serina, então o Tolgena não é uma opção quando a gente separa metal, o dele por aí vai. Fiquem tranquilos que na hora que for mostrar para vocês a questão de antibiograma, eu vou mostrar quais são os testes que a gente utiliza para poder diferenciar serina de metal. Então, Tolgena não é uma opção aqui. Uma opção é o Astreolan, obviamente, porque ele não vai degradar, certo? Então, galera, essa foi o nosso panorama sobre as beta-lactamases. E agora eu vou mostrar para vocês exemplos de antibiograma, como é que a gente vai identificar essas beta-lactamases em antibiograma. Galera, nós agora vamos começar a parte mais legal do vídeo, que é justamente a gente entender como é que aplica tudo aquilo que eu falei na prática, tá certo? Gente, isso aqui tá sendo surreal de bom, porque eu tô podendo aprender muito, espero que vocês estejam aprendendo muito. E, gente, isso vocês não vão achar em qualquer Google, tá? Então, compartilhe com a galera esse vídeo se tem realmente feito sentido pra você, se você tem aplicado na prática e visto que tá sendo top, tá? E que você tá muito infectolover. Bom, aqui são exemplos da vida real mesmo. Eu peguei lá da residência alguns exemplos de antibiogramas e trouxe pra vocês, tá? Aqui pode estar um pouquinho claro, mas fiquem tranquilos que eu vou falar, então, pra quem não estiver visualizando direitinho, tá certo? Nessa parte aqui agora também, ó, pega seu, precisa ter isso tudo, mas pega seu lápis, pega seu papel e anota essa parte também, porque é muito importante. A gente vai estar relembrando alguns pontos que eu falei, até acrescentando, e pra você praticar, tá certo? Bom, o primeiro exemplo aqui foi uma amostra de urina, então foi uma urocultura, tá certo? Com antibiograma. E o isolado foi o Proteus mirabilis. Uma coisa, gente, que é importante, antes de vocês caírem assim na ideia, é Proteus, é CESP, é importante a gente entender qual é o grau de resistência, de sensibilidade, porque pode ser que, apesar de ser Proteus, tem uma carbapenemase, então é interessante estudar tudo, tá? Nesse antibiograma, mostrou que esse Proteus, na verdade, ele era sensível, né, a amicacina, que é o aminoglicosídeo, a cefalosporinas, né, cefepime, ceftraxone,
cefuroxima, bactrim, que é sulfamethoxazol, trimetropin, ciprofloxacina, maquinolona, ertapenem, então é sensível a carbapenêmico, então se é sensível a carbapenêmico, não é carbapenemase, não está aqui, gentamicina, meropenem, piperaciclina, tazobactam. Então se a gente tem, de fato, né, sensibilidade a carbapenêmico, tá? E tem também sensibilidade a uma cefa de quarta, de fato nós estamos lidando com o proteus do grupo CESP, tá certo? Então a gente está falando aqui de um proteus com a beta-lactamase AMP-C, tá? Ok. Bom, digamos que você pegou esse antibiograma e não tinha assistido ainda esse vídeo, tá? E aí você viu, gente, ceftriaxone, cefuroxima, uma cefa de segunda. Vamos botar ceftriaxone para esse paciente. Lembra o que eu te falei? Lembra? Quando as bactérias do grupo CEF, né, AMP-C, estão sob efeito de ceftriaxone, né, cefalosporinas, primeira, segunda, terceira, inibidor de beta-lactamase, imipenem, o que é que pode acontecer? Você pode ter uma hiperprodução de AMP-C. Se você tem uma hiperprodução de AMP-C, pode ser que in vitro seja sensível, ou seja, no laboratório foi sensível, mas quando você começou a usar no paciente, ele não melhora, porque em vivo pode ter essa hiperprodução e não funcionar. Então hoje o que a gente sabe é que a literatura é, se tem cefepime, priorize cefepime, tá? A cefa de quarta geração, ok? E se for um paciente que tem uma alta carga bacteriana, a depender do ertapenem, né, o carbapenêmico pode ser utilizado. Então, quando a gente vê aqui ceftriaxone, cefuroxima, evita, né? Tem o meropenem também que pode ser utilizado, né? Se for, você vai evitar, né? Se for uma infecção que não tem uma repercussão sistêmica tão grande e tal, você pode fazer só o cefepime. Mas, a depender, né, da carga bacteriana, possa ser que vá para o carbapenêmico. Mas assim, ceftriaxone, cefuroxima, não vai nessa. Por quê? Pode ser que, a não ser que você acompanhe esse paciente de perto, porque pode ser que ele não melhore, tá? Outra questão, AMP-C, a gente viu que AMP-C, inibidor de beta-lactamase, não age. Então, esse caso assim aqui, não pode ser uma boa ideia, porque por mais que in vitro esteja sensível, em vivo pode ser que não funcione, tá certo? Amikacina, ciprofloxacina podem ser opções terapêuticas, mas lembrando que nós temos opções melhores, tá certo? E a questão da amikacina, que é uma aminoglucosídeo, é muito importante ponderar por conta da toxicidade do aminoglucosídeo, tá certo? Assim como da ciprofloxacina. Se você já assistiu o nosso vídeo de quinolona, vai ver, né, que a Anvisa já colocou uma nota, FDA, lembrando dos efeitos colaterais da quinolona e da gente ponderar bem o uso, tá? Então, lembra disso. Beleza? Vamos para o nosso segundo exemplo. O nosso segundo exemplo, gente, também foi uma amostra de urina, tá? O isolado, uma Escherichia coli, né? Um gram negativo. Vamos identificar qual é o perfil de resistência, ou seja, quem é que ela degrada. Cefepime, então uma cefa de quarta. Ceftriaxone, que é cefa de terceira. Cefuroxima, que é uma cefa de segunda. Norfloxa, que é uma quinolona, e o bactrim, beleza? Com a sulfamethoxazol, trimetropina, né? Os sulfas. Aí repara, ela vai degradar então cefalosporinas até a quarta geração. Então não é AMP-C. A gente vai ver que assim, já tem algumas cepas, apesar de não fazer parte, né, do grupo CESP, não ser Morganella, Pseudomonas, já existem Escherichia coli.
produzindo AMP-C, mas não pelo mesmo mecanismo, né, dos grupos cromossomial, mas por meio de plasmida. Então, assim, é algo mais específico, que por isso que eu não trouxe para vocês, porque é muito específico, né? Mas, enfim. Então, não é AMP-C. Nós não temos aqui resistência a carbapenêmico, então não é carbapenemase, tá? Bom, vamos ver então quem ela é sensível. Ela é sensível a aminoglicosídeo. Ó, gente, ela é sensível a ertapenem e meropenem. Então, ó, sensível a carbapenêmico, sensível a tazocin, que é um beta-lactâmico, né, como de beta-lactamase. Gentamicina, que também é um aminoglicosídeo. Então, se não é AMP-C, se não é carbapenemase, né, a gente está falando aqui de uma Escherichia coli e S. biel, ou seja, de beta-lactamase de espectro estendido, tá bom? Bom, se é esse biel, a gente sabe que carbapenêmico, né, ou seja, o ertapenem aqui, como o meropenem, são as melhores opções terapêuticas, tá? Principalmente se for uma infecção com a alta carga bacteriana, uma sepse, um choque séptico, por aí vai. Mas nós vimos também que se for uma infecção em que não tem uma repercussão sistêmica tão grande, assim como a alta carga bacteriana, nós podemos fazer uso do inibidor de beta-lactamase, porque, diferente do AMP-C, SBA responde. Então, poderia ser uma opção. Em relação à amikacina e gentamicina, poderia ser uma opção, sim, mas lembrando, né, aminoglicosídeo, efeitos colaterais, e a nitrofurantoína, que eu também falo até isso no vídeo de quinolonas. A nitrofurantoína, né, que você vê que é sensível, aí você precisaria ver. Se a gente está falando de cistite, beleza, sem a nitrofurantoína. Mas se a gente está falando de pielonefrite, a gente não utiliza porque não tem penetração renal. Então, entenda, aqui a gente está só interpretando o que a gente está vendo no tibiograma, mas é interessante e muito importante a gente lembrar quem é o meu paciente, né? Qual é o contexto do meu paciente, porque se ele for um doente renal, não vale a pena uma aminoglicosídeo, por aí vai. Assim como o idoso, a gente evita cefepime. Tem a questão também, que é importante a gente saber que infecção eu estou pensando, exemplo da nitrofurantoína, qual é o meu bicho, que é o que a gente está vendo. E além de tudo, gente, isso aqui eu estou trazendo as referências de teóricas, né, da geral, do contexto generalista. Mas pode ser que no local que você atue, a CCIH, ela faça de perto um perfil de sensibilidade das bactérias do hospital. Então, pode ser que isso aqui não se encaixe. Então, também é muito importante estar lado a lado com a CCIH do local que você atua, tá bom? Então, gente, essa é um exemplo para esse biel. Vamos agora para peixe azedo. Foi uma secreção abdominal. O isolado foi Serratia maciça. Aí você olha assim, a Serratia, grupo CESP e AMP-C. Cuidado! Só bata o martelo para grupo AMP-C depois que você olhar perfil de sensibilidade e de resistência. Resistência aqui é uma Serratia resistente a amikacina, então, a aminoglicosídeo. É resistente a psilina subactante, então, beta-lactâmico, com inibidor de beta-lactamase. Cefepime, cefitazidina, ceftraxona e cefuroxima, ou seja, cefas, né? Cefepime de quarta, cefitazidina e ceftraxona de terceira e cefuroxima, cefalosporina de segunda. Olha só, gente, ela é uma serrátia resistente a carbapenêmico. Então, é AMP-C? Não é. Lembra? Beleza, serrátia, a gente fez, mas AMP-C é sensível a carbapenêmico. Se é resistente a carbapenêmico, é uma carbapenemase, tá certo? Tazocin também, que é um inibidor de beta-lactamase, e a poli-B também, polimixinas. E só tem sensibilidade a gentamicina.
que é o aminoglicosídeo. Bom, então, gente, olha só. A gente está lidando aqui com uma serrátia que tem uma carbapenemase, ou seja, tem resistência aos carbapenêmicos, tá? Bom, pensei, a gente primeiro vai lidar com todas as alternativas, né, ideais. Tá, é uma carbapenemase, aí eu me pergunto, e aí, é serino, carbapenemase, ou é metal, carbapenemase? Porque se for serina, a gente pode tratar com torgina, né, que é ceftazidima, avibactam. Mas se for metal, avibactam não age. Então, não pode ser torgina, pode ser o astreonam. Bom, aí nesses casos, o que acontece? A gente pega e faz primeiro um teste chamado M5. Tá? O M5, ele é o teste para comprovar se há carbapenemase ou não. E nesse caso aqui, tendo esse antibiograma, a gente poderia até subentender, está muito claro que, de fato, né, é um carbapenemase. Se o M5 for positivo, a gente está dizendo, ó gente, é uma carbapenemase. Tá, e é serino ou é metal? Para você saber se é serino ou se é metal, a gente vai fazer um outro teste, que é o E5, tá certo? O E5. Se o E5 for positivo, é metal. Se o E5 for negativo, é serino. Então, na verdade, se for positivo é metal, então é grupo B de AMBA. Se for negativo, é serina, então pode ser grupo A, grupo D, tá certo? Se for metalo, a gente pode tratar com o astreonam. Tem algumas pessoas também que podem fazer associação de torgina com astreonam. Mas se for negativo, se for serina, a gente pode tratar com o torgina. Beleza? Pronto. Saiu o resultado, a gente fez o E5, ou então enviou para o laboratório central que fez o genômico. Saiu o E5 e o E5 foi negativo nessa serrátia. Então, a gente poderia tratar só com torgina. Essa é um contexto ideal. Mas, se você trabalha em um ambiente que não tem o torgina ainda, o que é que a gente faz? Nos ambientes que não tem o torgina ainda, a gente pode fazer o meropenem, dose dobrada, mais associar outra droga. Pode ser a polimixina, um exemplo, tá? Só que tem uma observação. Para você aplicar isso de dose dobrada de meropenem, ou seja, 2 gramas de UTO, e outra droga ativa como polipre, aminoglicosídeo, tal, o MIC, ou seja, o MIC do meropenem tem que ser menor ou igual a outro. Beleza. É serina. Não tem torgina. Bom, então vamos dobrar a dose do meropenem e adicionar uma outra droga. Polimixina, por exemplo. Mas espera, o meropenem é maior ou igual que 16. Então assim, ó, esse paciente, de fato, o que precisa ser feito com torgina. Então vocês estão entendendo porque o uso racional dos antibióticos é importante? É por isso, porque um torgina, um zerbaxa não está acessível ainda para todo mundo. Entende, gente? Então, lembra, deu carbapenemase, a gente precisa saber se é serino ou metal. Se for metal, vamos para o astreonam. Se for serino, nós podemos fazer torgina. Caso não tenha o torgina, nós podemos fazer mero dose dobrada ou adicionar uma outra droga, tipo polimixina, por aí vai. Lembrando que para fazer essa combinação, o MIC precisa estar menor ou igual a outro. Então, meus amigos, é isso. Eu realmente espero que eu tenha mostrado, né, o fascínio, a alegria que é de compartilhar os meus conhecimentos nesse tema, tá bom?
Espero que vocês estudem, que vocês gostem. Se vocês acharem legal, eu posso fazer um vídeo só mesmo da gente praticando a interpretação de antibiograma, tá certo? Mas aí eu preciso do feedback de vocês. Vocês podem pensar, isso é muito específico, isso é muito do infectologista. A maioria das interconsultas do infectologista vai ser para isso. Mas eu acho muito importante a gente ter uma noção, até porque você está sabendo por que você está chamando infectologista, ou então se você está trabalhando numa unidade de terapia intensiva, você ter uma noção, porque isso realmente faz muita diferença na condução do paciente. Tá certo, gente? Então, eu espero, né, que tenha sido bom, legal. Para quem assistiu até aqui, se vocês compartilharem esse vídeo, marcarem lá os sites, eu vou disponibilizar os resumos do material que eu fiz aqui junto com vocês, tá bom? Mas para isso eu preciso que vocês compartilhem o vídeo. É isso, meu povo. Aguardo o feedback. Beijo. Tchau.